bem-vindos ao nosso PodTake, nosso 18º episódio. A gente está muito feliz de estar aqui. Então, a primeira coisa, se você chegou aqui, inscreve, compartilha, curte. A gente hoje tem um tema super importante. A gente vai falar com o vereador Diego Sanches, de Belo Horizonte. E eu queria deixar para você o seguinte, pensa nesse tema, né? Como que a política tem o poder de transformar realidades invisíveis. Eu acho que todo mundo que é cidadão aqui, que está vendo, tem que vir aqui e conhecer um pouco do que a gente vai falar, um pouco do que o Diego tem feito aí, né, nesse papel enquanto vereador e enquanto cidadão também. Então a gente vai fazer essa troca e eu aguardo vocês. Eu sou Camila Caetano, tenho 36 anos e eu sou uma mulher branca. Eu tô com um vestido bem brasileiro, bem colorido hoje, bem alegre, e ele tem cores laranja, bege, vermelho e rosa. Eu tenho cabelos dourados, um pouco abaixo do ombro, e estou aqui para poder apresentar o PodTake junto com o vereador Diego Sanches. Diego, bem-vindo, é muito bom te receber aqui. Fique à vontade para poder se apresentar e a gente começar esse papo aqui, que é como eu sempre falo, a intenção aqui é ouvir muito de vocês enquanto participantes aqui com a gente, mas fazer uma troca feliz mesmo e trazer informação para as pessoas. Claro, eu te agradeço, Camila, primeiro parabenizar, né, por esse canal tão importante. A gente vê tantas vezes a gente falando de coisas ruins, né, e poucos canais que querem difundir informação e provocar essa conscientização da nossa sociedade. Mas me apresentando, meu nome é Diego Sanches, eu estou como vereador, né, sou homem, da pele clara, cabelo curto, estou usando uma camisa social azul claro, uma calça social azul escuro. Como eu disse, eu estou como vereador há 7 meses dessa legislatura, mas eu sou tio atípico, né? O meu sobrinho tem 25 anos, é autista, nível de suporte 2, que oscila para 3, então foi a pauta que me escolheu, eu não escolhi a pauta, né? E isso faz a gente ter mais verdade, não ser leviano e buscar no inconformismo das violações de direito, das ausências do Estado, a gente lutar por uma pauta que não pode continuar sendo invisível no âmbito político, porque ela já é uma realidade na vida real. Muito bem-vindo e obrigada pelo tempo. E assim, eu sempre falo que a gente coloca umas perguntas aqui, mas normalmente elas são respondidas automaticamente, só para guiar mesmo. E a gente só pra gente ter início, meio e fim, porque é um assunto que normalmente todo mundo que está envolvido aqui, tanto eu quanto o convidado, a gente falaria um dia inteiro e ainda ia faltar espaço. Então a gente vai seguindo. E a primeira pergunta, assim, Diego, é realmente, né, o que te trouxe até aqui, né, nesses 7 meses aí, né, que você falou bem, que está como vereador, né, como que foi essa jornada até aqui, e aí conta um pouquinho que aí a gente vai descobrindo as novas questões. Vamos criar essa orientação, porque realmente se deixar a gente falar dessa pauta... E a gente ainda é mineiro, né? A gente fala o dia inteiro dela e ainda falta tempo para poder falar ainda mais. Eu estou como vereador nesses 7 meses, né, mas o que me trouxe primeiro para a eleição foi justamente o nascimento e depois o diagnóstico do meu sobrinho, que há 20 anos atrás foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Então pense você, hoje ainda a pauta do autismo ainda tem muita falta de conscientização, agora você imagina há 20 anos atrás. Então a nossa família passou por vários desafios, vários obstáculos, violações de direito, que à época sequer a gente tinha a Lei Berenice Piana, de 2012, ausência do Estado, preconceitos, né, falta da conscientização. Então a gente pôde ali, naquele momento, vivenciar o maior transtorno e obstáculo contra a inclusão. Então a nossa família, naturalmente, ela foi obrigada a militar na causa do autismo, porque a família atípica sabe muito bem do que eu estou falando. A gente milita por necessidade. Isso é interessante, vou até complementar que às vezes as pessoas falam assim, olha, parece que a gente é chato, né, enquanto a gente fica... Mas a gente não quer, na verdade a gente não queria, eu gostaria muito de não ter que militar por nenhuma dessas causas que nos envolvem no universo da pessoa com deficiência, mas se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você ou pelo seu familiar. Então é uma coisa que é inerente, né? É inerente, foi uma necessidade mesmo militar, e em 2012 foi sancionada a Lei Berenice Piana, que classifica para fins legais uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, uma pessoa com deficiência.
Então ali foi o primeiro avanço da nossa legislação. Mas eu sempre falo que a legislação ela é linda no papel. Para ela se tornar algo real ou se tornar uma matéria, precisa de muita luta. Então eu tentei a minha primeira candidatura em 2012, justamente falando da pauta do autismo, que sequer as pessoas conheciam. Não fui eleito, né, por várias questões, dentre elas o próprio assunto, que era complexo. Depois de 12 anos depois, eu tive a oportunidade de ser eleito e agora brigar para que a legislação vigente, que é muito boa, por sinal, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Berenice Piano, se tornar uma realidade. E essa realidade ela tem que começar na nossa cidade. Porque se todas as cidades do Brasil lutar pela inclusão, naturalmente a gente vai ter um país mais inclusivo. Por isso que estamos aí nesses 7 meses com vários trabalhos, vários projetos de lei, para a gente avançar na pauta da inclusão, em especial da pauta que eu milito, que é do transtorno do espectro autista, poder olhar para trás daqui 4 anos e ver que Belo Horizonte pode, por que não, se tornar uma cidade modelo de inclusão. Isso é muito bom, porque como a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, né, eu acho que são muitos desafios, né? Você disse, olha, eu me candidatei em 2012 e aí aconteceu 12 anos depois isso, então é um processo, né? E a gente não chega, né? Eu sempre falo, olha, as pessoas veem a foto, mas o que tem atrás de uma foto tem tanta coisa acontecendo. E no universo da pessoa com deficiência mais ainda, porque é uma pauta que caminhou durante muito tempo à margem ali, né? Então essa voz que ela foi tomada, ela é recente, né? É recente como a legislação também, né? Exatamente. Que é uma caminhada ali de trás e que as pessoas vão trazendo, né? Então, e principalmente no universo do autista ali, né, a gente, esse preconceito que era inserido ali, ele trazia para as mães também, na minha visão, assim, né, olhando de cima do muro, que eu sempre falo isso, que a gente está olhando de cima do muro. Quando você não tá vivendo na sua própria família ali, né, que vai na pele, você está em cima do muro. E aí, olhando de cima do muro, no universo do autista, eu sempre tinha essa sensação do quanto é como se as mães estivessem amordaçadas ali, sabe? Diante de tantas coisas que elas tinham que lidar com os desafios, elas ainda não tinham essa voz, né? Exatamente, assim, eu não falo que eu vim para transformar o mundo, né? A gente quer trazer essa melhoria e um pouco de dignidade e vencer essas barreiras que acabam impedindo a inclusão. Sim. A inclusão ela é linda no papel, mas ela tem que se tornar uma verdadeira inclusão. E para isso a gente precisa avançar. Né? Então os desafios são vários e ainda continuam, né? Falta de medicamento, ausência realmente de uma educação 100% inclusiva. Sim. Saúde, a gente não precisa nem dizer. Em Belo Horizonte, por exemplo, não tem um centro de diagnóstico, não tem um centro de referência, não tem núcleos de tratamento. Sim. Eu falo também que a família atípica ela tem direito de ser feliz. A gente não tem entretenimento, eventos culturais, sociais, inclusivos. Sim. Tem cidades do Brasil que já tem parques sensoriais, Belo Horizonte ainda. Então, o prefeito recentemente foi empossado, dia 3 de abril, e eu tenho discutido isso com todos os secretários para a gente avançar nessa pauta da inclusão verdadeira. Sim. Porque aparece muito isso, levantando a bandeira, um discurso. Que eu também não questiono, porque quanto mais pessoas falando, a gente também busca essa conscientização. Sim. Mas a gente tem que sair do discurso e ir para a prática. As famílias precisam sentir essa melhora na qualidade de vida. Então, por exemplo, eu entrei agora com um projeto de lei, que já foi aprovado no primeiro turno, que institui um programa de vacinação da pessoa que tem autismo em casa. E é um projeto que quem é família atípica já vivencia essa barreira há anos atrás. Mas que precisava de alguém que vivenciou, como eu, poder elaborar um projeto como este. Se tornando lei, vai uma equipe da saúde imunizar o seu filho, o seu neto que tem autismo. Porque muitos não conseguem no centro de saúde. Sim. Conheço mães que tentam 1, 2, 3, 4 vezes levá-lo ou no percurso, ou quando chegou lá, ouviu a seringa e desregula e aí volta para casa. Então, o que é uma rotina simples para uma família típica, para a atípica não. Então, é um detalhe. Para a sociedade é um detalhe, para a gente não. É dignidade, é acolhimento e é um pouquinho
de qualidade de vida, se tornando lei é um avanço. Então as famílias de Belo Horizonte vão poder imunizar os seus filhos na sua casa, no seu domicílio, no seu reduto de paz. Tem uma outra indicação que a gente fez também, que eu conheço muitas mães que levam seus filhos com autismo na escola, fazendo valer o passe livre, porque o passe livre é um direito da pessoa com deficiência. É um direito da pessoa com deficiência. Só que aí a mãe leva e não consegue retornar para tomar uma água, para tomar um banho, para descansar, ou seja, se recuperar fisicamente, psicologicamente novamente, para depois ir buscar o seu filho. Sim. Que requer energia, né? Quem é mãe atípica sabe que o filho tem um autismo, ele requer energia, né? Então eu entrei com uma indicação para estender o passe livre para a mãe atípica poder utilizar o passe livre mesmo na ausência do seu filho, ou em casos como esse, para a mãe poder retornar, como outros casos que eu conheço mãe que leva o seu filho numa defensoria pública, num órgão público, para resolver questões de direitos do seu filho, mas que poderia deixá-lo ali no conforto de casa, às vezes for uma rede de apoio, tem que usá-lo, entre aspas, para fazer o passe livre, porque ninguém tem condição de ficar, principalmente as famílias atípicas, que têm um custo enorme de tratamentos, de terapia, fica gastando com transporte, né? E a mãe atípica, ela não usa o transporte público para se divertir sozinha, né? Para militar em favor de uma causa que é 24 horas do seu dia. 24 horas, isso é tão importante, porque eu, enquanto pessoa com deficiência, e que quando eu era criança, minha mãe usava muito, e eu tinha a famosa carteirinha que estava marcado acompanhante, e aí lembro que era assim, e aí essa carteirinha, eu ainda tenho ela até lá em casa, e à medida que você foi falando, eu fui lembrando disso, desse desafio, porque a gente juntava as pratinhas ali. Então, como que devia ser para minha mãe, se houvesse isso, né? Na minha época, como teria sido menos uma dor, porque já são tantas. Exato. São tantas, porque assim, você já não sei, eu não sei como que a minha mãe, você falando, eu comecei a refletir, eu não sei o que ela fazia para almoçar, por exemplo, não sei. Tá vendo? Então, às vezes ela ficava com fome. Então, assim, são tantos detalhes que passam nessa realidade, que se não tem essa representatividade aí, né, de quem vive todas essas dificuldades, todos esses cenários, se você não vai ali e ouve da própria população a realidade, fica muito distante, né? E uma coisa que eu percebi, Diego, assim, nessa nossa oportunidade aí na ONU, foi muito isso. Eu falei com a Alessandra, eu falei, aqui não foi feito para pessoa com deficiência. E aí a gente está falando da ONU, entende? E porque a ONU, ela se preocupa com a população, sem dúvida. Mas é porque as pessoas que estão ali, tão raramente, elas são pessoas com algum tipo de deficiência, tão raramente, que aí não tem esse cuidado, entende? Então é como se, e aí isso é muito ruim, porque aí eu falo assim, nossa, eu consegui hoje adquirir uma qualidade de vida que eu consigo estar em muitos lugares, a minha mobilidade, nossa, melhorou demais. Mas mesmo para mim, na minha atual condição, ela ainda, eu senti. Agora você imagina para diversos cenários que eu imaginei assim, o que seria se fosse uma pessoa com uma deficiência X? Se fosse uma pessoa com deficiência Y? Porque eu tenho esse olhar, né? As outras pessoas, naturalmente, elas não vão ter. Então eu acho que esse é o detalhe da representatividade, que ela em todos os lugares, até num lugar que ele luta por muitos direitos da humanidade. Claro. E mesmo assim, como não tem representatividade, como não tem um Diego ali, uma Camila ali sempre, o que vai acontecer é que seja a pessoa que é da família da pessoa com deficiência, seja a pessoa com deficiência, mas alguém tem que ocupar esse espaço, porque se não ocupar, a gente nunca vai chegar lá. Exatamente, eu falo que não é nem ocupar pela questão da posição, não. Né? Mas é assim, é importante que tenha o olhar de quem vivencia. Sim. Mas eu sempre continuo incentivando, mesmo quem não é da pauta, porque a sociedade como um todo precisa discutir, né, e fazer os eventos acontecerem, as ações.
E eu não acho que é por má fé. Também não acho. Mas que é necessário ter esse cuidado. Acho que é uma ficha que cai, sabe? Você fala, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tinha pensado sobre isso. Você fala, é isso. É isso. Então, eu acho que esse detalhe não acho que é por má Nada fé. sobre nós sem nós. Exatamente. Né? Não é que a gente quer tomar conta da pauta, pelo contrário, nós queremos que ela seja discutida pela sociedade como um todo, porque isso é inclusão, Sim. mas que tem esse cuidado de envolver pessoas que vivenciam a pauta em si, para a gente fazer um evento, um projeto de lei, né, ou uma audiência pública, tentando acertar 100% a inclusão para todas as deficientes. Né? Como esse projeto de lei da vacinação em casa e a indicação para estender o passe livre para a mãe atípica, foi um projeto de lei pesquisado na internet ou copiado de uma outra cidade. Foi uma vivência pessoal da nossa família, que obviamente é o mesmo desafio de várias famílias atípicas de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais ou do país. Né? Então esse da vacinação mesmo, não existe um projeto no Brasil que tenha uma lei sobre isso. Foi algo que veio porque eu vivenciei. E hoje é um projeto que vários vereadores, inclusive de Minas Gerais, me pedem a cópia. Porque as famílias começaram a cobrar. Uai, esse vereador de Belo Horizonte fez isso, o meu não fez. E isso está gerando um trabalho para além da nossa cidade de Belo Horizonte, que a gente tem que pensar no todo. Né? A gente vive numa sociedade, né, um país continental que tem os seus desafios das desigualdades sociais, econômicas, mas isso é inclusão, né? Isso é buscar equidade, né? Que é diferente da isonomia, né? Equidade é a gente tratar e acolher os desiguais na maneira da sua desigualdade. Então essa é a minha luta lá, essa justiça social, equidade, obviamente focado nas pessoas com deficiência, mas também nas famílias e nas mães. A gente sabe que nesse universo, não sei como foi, né, no seu caso, mas a gente sabe que nesse universo, eu não tenho um número aqui exato, mas a gente sabe que bom senso, a maioria são mães solo, né? São mães atípicas e mães solo. Então a gente precisa acolher essas mulheres que às vezes já estão numa situação de vulnerabilidade. Se a gente não acolher com uma rede de apoio, a gente está fechando o olho, empurrando ela naturalmente para uma situação de hipervulnerabilidade. Então esse é o nosso cuidado lá, e de buscar avançar e defender as nossas famílias atípicas de Belo Horizonte. É excelente, porque a família, e aí eu posso dizer assim, né, de carteirinha, esse número são mais de 90% dessas mães, elas vão estar ali sozinhas nessa luta, né? E a minha mãe foi uma delas. Então, minha mãe faleceu tem 15 anos, e eu sempre reforço assim que possivelmente minha mãe sofreu tanto para poder me fazer saudável, no sentido de, olha, vai pra vida, porque existe uma entrega muito grande, né, Diego? Assim, as mães, elas fazem, nem sei, eu acho que elas fazem o impossível. E nesse impossível, se você não tiver suporte, você tem um sofrimento ali, né, interno. Então, acho que minha mãe teve esse sofrimento muito grande interno, assim, para poder, assim, ó, dezenas de cirurgias. Eu não sei contabilizar quantas cirurgias eu fiz, eu não sei contabilizar quantos CTIs, né? Na minha época, a criança não ficava com a mãe no hospital. Então, só os bebês, as mães dos bebês ficavam. Como eu comecei minha cirurgia com 5 anos, e eu fui alfabetizada no Hospital da Baleia, então foi um hospital maravilhoso, recebi muito suporte. Mas imagina a dor de uma mãe vivenciando isso tudo, não tinha né, dinheiro nem para ir e voltar. Então, quantos os desafios, se a gente se enquanto governo a gente não tiver esse apoio para esse universo, para essas mulheres, que elas estão sem apoio nenhum. Quem deveria estar do lado não está mais. Então, como que faz, né? Essa é a nossa luta de acolher, né? E buscar conscientizar o poder público da necessidade de cuidar de quem cuida. Muito a gente importante. Continua trabalhando pelas pessoas com deficiência, mas a gente tem que cuidar de quem cuida. Muito. E aí são mães que têm filhos com deficiência, que... Mãe é mãe, né? Mãe já sofre
por natureza. Uma culpa incutida na maternidade, eu acho. Exatamente. Eu como pai, né, a gente sabe que não tem a mesma sensibilidade de uma mãe, mas quando eu vou levar a Giovana, minha filha, para vacinar, o Mateus, eu já sinto já sinto uma dor interna de pai. Agora imagine uma mãe tendo que levar a sua filha para fazer diversas cirurgias, né, não poder ali estar acompanhando os momentos, eu não consigo nem imaginar. Continua esse amor de mãe, mas mais intenso, né? Porque você estava indo, né? Você estava indo para a cirurgia. E quem estava aqui naquela dor materna era a sua mãe. Então a gente precisa acolher, dar essa rede de apoio, dar esse suporte para quem cuida, né? E não é uma política pública que está em legislação. Porque parece, é como se não fosse natural mesmo. E assim, é sempre, isso é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas vão no hospital e as pessoas falam, nossa, criança, você fala, olha, eu enquanto criança que estive muito no hospital, posso te falar que a criança, ela tá ok, porque ela tem tão pouca noção de qualquer gravidade que envolva essa realidade dela, por mais difícil que seja, ela não ela vai indo, alguém tá levando ela ali, ela pega o ônibus lá, quem passou o sufoco é a mãe, sabe como que ela teve que pedir às vezes para a vizinha, com um agiota e tudo. Então ela tá indo, né? E então assim, quem está adoecendo é as mães. Sim. Inclusive tem um dado, você deve saber disso, já fizeram uma pesquisa e mensuraram o nível de cortisol de uma mãe atípica. E fizeram essa pesquisa e o nível de cortisol é o mesmo nível de um combate em guerra. Você imagina o nível de exaustão, né, depressão, que essas mães estão vivenciando e sozinhas. Né? E por isso que muitas procuram uma rede de apoio entre elas, né? Grupos de WhatsApp, né? Se encontrarem, porque é uma que entende a outra. Mas cadê o Estado? Sim. Cadê o Estado nesse meio de acolhimento, implementando políticas públicas, fazendo a legislação ser uma realidade, criando espaços para acolher quem cuida, que são as nossas mães ativas? E até porque a gente tem essas crianças, né? Eu fui uma criança, mas hoje eu já tenho 36 anos. Eu sempre falo isso com a minha filha, olha, eu não nasci desse tamanho, eu não nasci com essa idade. Desse tamanho você até caseira, mas eu não nasci com essa idade. Então, eu fui uma criança, e aí como que é que a gente, qual que é essa escala, né, para poder preparar essa criança para se tornar um adolescente, que a gente ainda tem muita política pública que envolve a criança, política pública para o adolescente, mas para o adulto, pessoa com deficiência, ainda quando a gente vai para o universo do raro, muitas crianças que se tornam adultos raros, eles vão ter poucas possibilidades de desafios para o trabalho, e eles vão ter uma dependência ainda muito complexa, né? E como que a gente traz isso tudo? E aí eu já vou até para essa pergunta que eu acho que está bem dentro aqui, né? Que projetos ou políticas públicas você já apoiou ou gostaria de implementar que dialogam com essa causa? E aí eu vou complementar, que você já falou um pouquinho, né? Falou da vacinação, do passe livre. E aí, como que você enxerga esse papel da tecnologia, né? E aí eu vou trazer até um pouquinho para a SESM, que a gente estava falando antes, da inteligência artificial no apoio dessas decisões aí, né? Dessas políticas públicas, né? Desse universo que a gente tem que trazer, né? Do que você já propôs nesses 7 meses, porque é engraçado, né? Eu achei que já tinha até mais tempo, porque, imagina você, porque é tanta coisa, né, que a gente vê acontecendo, então parece que tem mais tempo, mas são poucos meses para tantas coisas. O que você acha que dentro desse universo, né? O que é tecnologia, enquanto você vê projetos como são negócios de impacto social como a SESM, mas o que mais que pode ser feito e que a gente tem que ainda desenvolver dentro da sua visão? Há 20 anos, quando o Fabrício recebeu o diagnóstico, e não foi simples, né? Foram várias consultas até encontrar o diagnóstico. Eu lembro quando foi feito o diagnóstico, minha mãe levantou no banheiro, foi no banheiro e foi vomitar. Depois de um bom tempo eu fui perguntar isso para ela, eu falei, mas por que isso aconteceu? Eu falei, Diego, porque eu sabia que eu não sabia o que era isso, mas eu sabia que a gente ia enfrentar uma luta muito grande, principalmente pela falta de informação.
principalmente pela falta de informação. Então, o Acesse é um projeto magnífico de trazer a informação para acolher, inclusive, essas famílias que estão tendo filho com diagnóstico agora. Porque a gente teve que recorrer ao Google, aos livros, e aí encontrando, às vezes, muitas vezes, fontes verídicas. Sim. Até cair em golpe, a gente já caiu. Com a ideia da cura. E a gente não sabia. Não sabe. Não sabia. A gente fica frágil, vulnerável. Então, o Acesse-me, com toda a responsabilidade do projeto, é para compartilhar, inclusive, jornadas de sucesso na área de tratamento, medicamentos, intervenções, de famílias que já estão, inclusive, avançadas. O Fabrício tem 25 anos. É o que minha mãe, que é a avó dele, pode compartilhar de informações que deu certo, que deu errado, no caso dele, que talvez possa ser ali uma luz, não necessariamente a mesma intervenção, mas uma luz para aquela família que está tendo um diagnóstico agora. Sim. E também um acolhimento, para dizer que não é o fim do túnel. Será uma vida de militância? Vai. Será uma vida de obstáculos, desafios? Vai. Mas também será uma vida de que você vai desenvolver uma sensibilidade, uma empatia que às vezes você não tinha. Sem dúvida. Eu falo, depois do nascimento do Fabrício e depois me tornando um pai, a minha sensibilidade é outra. Eu luto muitas vezes por outras causas de vulnerabilidade com muito mais inconformismo, energia e foco por causa dessa sensibilidade. Sem dúvida. Então é isso, eu acho que é uma plataforma, um projeto que vai trazer esse acolhimento real para as famílias, inclusive para elas não caírem em informações inverídicas ou falsas, e também um canal de socialização dessa comunidade, ou dessas comunidades. Então, e a inteligência artificial linkada ao projeto é o futuro, para a gente complementar um pouco de acolhimento e abordagem a essas famílias. E eu já sou um fã, né? Estou doido para a gente poder acessar de fato toda a plataforma, todo o mecanismo e divulgar, que eu sei que vai ser aí importante para as nossas famílias. E a ideia é justamente essa, né? Porque eu sempre falo, olha, minha mãe demorou 20 médicos até chegar no médico que conseguiu dar o prognóstico que ela escolheu ali, né? 20 médicos falaram a mesma coisa. É uma doença rara, que gera uma deficiência, o prognóstico que fazer é a amputação. E aí o 21º, um médico de 26 anos, super jovem paramédico, então super jovem, que falou, olha, tá tudo muito certo, mas tem uma outra possibilidade. Então assim, e aí minha mãe falou, não, vou acreditar em você, então vamos fazer essa tentativa. Não foi uma tentativa, como ele mesmo disse, difícil, muitas cirurgias, tudo poderia ter dado muito errado. Mas ela teve uma alternativa, né? Então, na plataforma lá, se uma pessoa tem um caso semelhante ao seu, vai estar lá as duas alternativas de um relato né, seu, isso, do que sua mãe vivenciou, e aquela alternativa ali vai dar a opção. Porque eu acho que a opção é uma bênção. Porque como que é tão difícil quando a gente não... E a mãe ela é abençoada para fazer a melhor opção, né? Mas ela tem que conhecer que existe essa opção. Você vê, 20 com uma alternativa. Isso a gente está falando, eu sou 11 anos mais velho que o seu sobrinho, mas pensa para você ver, ainda há 25 anos atrás, há 25 anos eram pouquíssimas opções, porque a internet ainda estava tudo muito no começo, não tinha tanta coisa como tem hoje. Há 36 foi 1 a 1 também, ali cada médico uma coisa, e mesmo depois disso aí, já um pouco depois aí vamos colocar aí há 20 anos, eu demorei também 15 anos para poder encontrar um lugar para fazer um sapato para mim que estava a 1 quilômetro, que também uma coisa parece simples, mas eu queria muito usar um sapato como todas podem usar. Sua mãe abriu um caminho, você abriu outro caminho, e esse compartilhamento de informações pode ser uma luz para várias e milhares de famílias. Então, assim, é extremamente importante a gente difundir essas informações exitosas para as famílias terem essa alternativa, a facilidade hoje
que é da tecnologia, né? Então eu falo que todos os avanços, seja na legislação, nas políticas públicas, nos programas, nas vivências, ela tem um legado das famílias que abriram esse caminho. Sim. E se não organizar essas informações, elas se perdem e aí a gente continua trazendo dificuldades para outras famílias que poderiam acessar ali um campo já aberto. Sim. Então, eu fiz o evento lá do Comenda Deia, que a gente homenageou diversas pessoas da área da saúde, do direito, da educação, inclusive as famílias atípicas. E ali tinha pessoas com autismo, crianças de 4 anos, como tinha um netão que tem 53 anos. Olha pra você ver. Né? Quanta história aí. E quem cuidava do netão, né, não pôde ir por causa da idade e tudo, mas o que essa mulher tem de informação para nós? Pois é. Né, para a gente poder compartilhar com outras famílias. Então é um universo muito rico. Muito rico. E empoderar essas histórias, porque não sei se você tem essa percepção também, que de certa forma a gente enquanto família atípica ali, eu acho que você fica tão inserido nas seus próprios desafios, as suas dores ali, e que se você não contar para essa pessoa que a história dela é muito importante, pode ajudar muitas pessoas e que, sem dúvida, se elas tiverem essa ficha aí, assim, ela caída, elas vão falar assim, claro que eu quero ajudar, porque eu não quero que sofra o que eu sofri, mas às vezes tem que fazer essa ficha cair, sabe? Porque não é uma coisa, acho que, natural, porque você fala assim, não, que isso, nossa, eu só tô aqui vivendo e tentando resolver tudo que eu tenho para poder resolver, mas tem que trazer um pouco disso, sabe? Eu sinto isso, assim, a gente tem feito esse papel. A gente fez uma campanha Sua História Importa e a ideia era justamente essa, vamos trazer para a plataforma, vamos fazer as pessoas contarem. E a gente recebia muitos relatos, as pessoas falando, será que eu conto? Não sei. E aí depois eu pensei, não, eu vou contar sim, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas. Pensei bem sobre a minha própria, psicoterapia, pensei bem sobre a minha própria história e comecei a entender que realmente eu posso colaborar. E aí você começa a trazer isso, e aí para os médicos, para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, para toda essa rede de saúde que envolve todos nós, isso é muito interessante, porque eles também começam a ter um material de trabalho. Importantíssimo. Você me fez lembrar de um projeto que a gente está escrevendo, vou dar um spoiler aqui, não acredito que ninguém vai entrar antes da gente não, porque ele é único também. Que a gente traz a anamnese do aluno de uma forma ampliada para a criança, para o adolescente autista. Então, por exemplo, eu matriculo a minha filha Giovana, ela é típica. As perguntas são, ela toma medicamento? Não. O que ela tem básico? Então, esse projeto, o que ele seria? Além dessas perguntas simples, tá aí perguntas mais profundas. Por exemplo, qual que é a comunicação daquela criança, por exemplo, quando ela quer ir no banheiro? Eu conheço crianças autistas que ela fica bu, 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 e aquilo ali não é só um som. Ela está querendo verbalizar que ela quer ir no banheiro. Então aquilo ali de uma forma organizada entre os servidores, os servidores da educação e as famílias, ele é importantíssimo porque na transferência de escola, ou às vezes na mudança de um profissional para outro, ali tem um histórico que não é da saúde em si, é da comunicação, é o que desregula ele, é o que talvez faz com que ele volte a se regular, ou seja, são históricos ali para ele trazer uma dignidade, um conforto para aquele aluno que é necessário essas informações, né? Então, terminando de escrever esse projeto de lei também. E é super importante porque você foi falando aí, eu fui pensando assim, hoje eu tenho um sobrinho querido que ele está com 9 anos, fez 9 anos ontem, e ele tem um diagnóstico de autismo. E a gente vê alguns desafios e justamente esse detalhe aí de o que desregula, sabe? Porque se a gente já sabe um pouco, e a gente convive e já sabe um pouco, mas esse pouco já ajuda muito para que ele não sofra, porque quando desregula, ele entra em sofrimento, né? Claro. Então, o que pode ser feito? Qual que é a informação que você desdobra ali? E eu acho que essa inteligência, ela tá tão fácil assim de trazer, desde que todo mundo participe, né? Então,
Então tem que ter essa participação e eu acho que essa quebra de cultura, do quanto é importante a informação. Uma coisa que eu vejo que a gente tem muito... Sabe quando a gente recebe a gente vai pedir uma encomenda, delivery, vai pedir um sanduíche. E aí pergunta pra gente assim, gostou, o que quer comentar? No Brasil a gente tem uma cultura baixa de colocar essas informações. E isso demonstra muito pra mim, enquanto alguém que depende tanto da informação do outro, que é uma questão da nossa cultura mesmo. Que você vê em outros países que as pessoas têm essa cultura. Então não, eu vou colocar que é bom, que é ruim, igual quando você vai procurar seja um hotel, um Airbnb, qualquer coisa, que você vai lá, o que as pessoas comentaram. Não, informação é extremamente importante, né? Então, por hora, como a gente não tem essa cultura, a gente precisa do rigor da lei. Exatamente. Se tornando uma lei, né, vai ser obrigatório, por exemplo, servidores da educação de sentar com as famílias e ir fazendo aquela anamnese. Fazer cultura, né? E atualizando também, né? Aham. Porque hoje, por exemplo, Fabrício, a gente sabe tudo que desregula ele. Aham. A gente sabe. Se ele tiver, por exemplo, tem um evento na nossa casa, né? Se ele estiver presente, a gente sabe que se tiver algumas interações, um som alto, algum barulho, ele vai desregular. Então a gente já prepara tudo direitinho. Então, assim, quanto que é importante, né, as famílias estarem reportando isso, porque muda o professor, muda a escola, né? Amanhã, com a ausência dessa família, porque as nossas mães não são eternas, né? Inclusive, o maior medo da mãe de um autista é que ela vai naturalmente embora antes dele. Né? Então, o que vai ser do meu filho? É por isso que eu corro para lutar, para avançar as políticas públicas de acolhimento, mas o quanto que essa informação ela é importante, porque amanhã quem for cuidar, né, alguém da família, ou às vezes até o Estado, né, às vezes o Estado que assume, tem a informação ali daquela pessoa, né? Na casa, a fase adulta ou a fase da... E isso resume o que você falou, informação. Essa aqui não pode ser tratada de forma rasa nem leviana. Então a plataforma, o projeto vem para organizar também tudo isso e entregar para nós o que há de melhor. E o que você falou é interessante, que às vezes você não vai de forma natural, e por isso que é tão importante ter essa... ter o rigor da lei. Ele precisa de existir para gerar cultura até, né? Isso é como uma coisa simples que todo mundo faz hoje, mas que não fazia. Isso, acho que todos nós aqui, né? Cinto de segurança. Lembra como que cinto de segurança era uma coisa tão difícil, mas precisou do rigor da lei para que hoje se tornou natural. Hoje é natural. Hoje qualquer pessoa entrou no carro por causa do cinto de segurança. Inclusive, quando eu entrei no meu primeiro projeto de lei, era para instituir o Abril Azul. Né? E aí muitos questionaram, assim, inclusive colegas, mas você está fazendo um projeto de lei com uma data comemorativa, nós temos tantas, Abril Azul. Eu falei, mas às vezes esse primeiro projeto que traz uma informação de Abril Azul, o que é isso, que vai fazer a gente subir um degrau da invisibilidade para a visibilidade. Então, se eu escrevi, é porque para mim tem importância e eu peço o seu apoio. Né? Então, eu tive que fazer esse trabalho de conscientização entre os colegas. Mas um projeto de lei comemorativo? Não, é porque é mais um degrau. Estou falando que esse vai mudar a história. Mas é um degrau para a conscientização. É um degrau para as campanhas em abril. É um degrau para que haja eventos externos de inclusão do Abril Azul. Ou seja, é um degrau. Um degrau em favor da inclusão. Não, e é isso, é de pouquinho em pouquinho, porque não dá para poder chegar lá em cima sem passar por cada um, né, dessas etapas, né, desses steps, né? Várias formas de atuação para a gente ir avançando, né? Então a gente não pode excluir nem negligenciar nada. Eu acho que todos têm um papel importante nesse processo. Eu acho que tem um papel até de educação aí, sabe? Como eu costumo falar que é uma catequese. Que é justamente o que? Você tá ali, ó, tô ali, todo dia eu vou e coloco mais um pouquinho de informação ali, né? E eu acho que você que tem essa luta, essa pauta dentro desse local que forma tantas coisas importantes para a população, é isso, porque você traz para o outro que tem outras pautas, uma visão, né? Isso é uma troca, isso é riquíssimo. Ele talvez, e é que a gente falou, não é de má fé. Para
que mais uma data? Não é de má fé, só porque, não, pra que mais uma data? Né? Então, ok, porque pra essa pessoa, ela não enxergou, ela não tem pessoa de esse vivência. papel é nosso também, né? A gente não pode cobrar uma inclusão sem também preparar um terreno para ser inclusivo. Sim. Porque a gente não pode aqui achar que nós estamos num mundo em que as pessoas têm informação de tudo. Tem. Então tem a má fé? Tem. Tem. Aí nós temos que ir para fiscalização e aí é processo administrativo e judicial, né? Porque eu falo mansas aqui, mas eu também sou bom de briga quando mexe com as nossas famílias. Mas a gente tem que perceber que em dados momentos, em alguns momentos, não é pela má fé. Sim. É porque ela não foi formada sobre a conscientização da pauta. Exato. E a conscientização é um desafio de todos nós. Sim. De todos os setores, público, privado, sociedade, terceiro setor, porque é a conscientização que vai trazer também no que a gente está falando, a informação. E a informação vai fazer com que a sociedade tenha conhecimento sobre a pauta e passe a respeitar e compreender ali as questões que são inerentes da pessoa com transtorno de espectro autista ou outros transtornos. Sim. Mas sem informação também, coitado, às vezes a pessoa, né, incorre num erro ali que machuca a pessoa que tem autismo, a família, mas ela não queria provocar isso. Então a gente também tem que ter o nosso papel de estar falando, né, brigando muitas vezes, mas também está falando, ó, você se incorreu aqui, um erro, isso aí que é de capacitismo, não é assim, se assar. Então a gente também tem que ter esse outro olhar. Eu sei que as famílias estão cansadas. Sim. Eu sei que está todo mundo exausto, então qualquer coisa que venha a prejudicar a nossa, a gente quer ir direto para o confronto. Mas a gente tem que perceber que essa conscientização ela também tem que ser feita de forma tranquila também, explicativa, né? E através de campanhas, eventos, né? Para a gente ter uma sociedade realmente inclusiva. E funciona, né? A gente que tem filhos pequenos, eu acho que uma coisa legal que a gente enxerga isso, porque a gente enxerga o posicionamento das crianças, né, que são inseridas no universo da inclusão. Como que é legal ver isso. Minha filha, eu acho tão legal, mas quando você falou de exausta, eu até lembrei que às vezes ela fica nervosa com algumas coisas que acontecem, e aí eu trago ela, e ela só tem 10 anos, mas eu trago ela para a realidade e falo assim, Isis, as pessoas não sabem. Às vezes ela fala assim, mamãe, mas é seu direito, mamãe, é o seu direito. E eu falo, mas a pessoa não sabe, ela tá olhando pra mamãe e ela não tá vendo. Então ela tá buscando algum motivo pra poder falar, peraí, essa pessoa, ela tá achando que eu tô mentindo, porque tem gente que mente, filha. Tem gente que mente, então a gente tem que entender que o outro, às vezes ele nunca vivenciou com uma pessoa que ele olha e não enxerga automaticamente o que ele esperava, ele vai olhar e vai falar assim, então é mentira, então essa pessoa está abusando, porque às vezes o contexto de vida dessa pessoa foi de abuso. Conscientização, a gente volta na mesma história, conscientização, informação do que é o capacitismo, Exato. Tudo, né? Eu lembro, o Fabrício, ele é 25 anos, né, na adolescência, é um menino bonito, né? Uhum. E aí ele fala, mas ele é tão bonito, nem parece que é autista, então assim... A gente sabe que ali é uma foto de forma, mas por quê? Se ele é autista, ele tem que ser feio, né? Exatamente. Então, assim, às vezes não é má fé, né? Às vezes é falta dessa informação, alguém chegar lá, ó, isso aqui não é assim, não. E nós vamos vivenciar isso. É um trabalho de formiguinha, sabe, Diego? Acho que é um trabalho de formiguinha que a gente vai... acontecer muitas vezes de estar em consultoria, alguma coisa, palestra, e falar, são 18 milhões de pessoas com deficiência, 3 milhões de raros no Brasil, e aí às vezes a pessoa falava, um executivo pegava e falava, olha, esse tanto? Eu falava, mas agora vai acontecer uma mágica. Por quê? Porque agora você vai olhar e vai ver. Isso já vai mudar. Hoje nós temos 2,4 milhões de pessoas que estão em transtorno de espectro autista. Nós estamos falando de 1,2% da população brasileira. Então, assim, quando traz esses dados, o que a gente está dizendo? É uma realidade. É uma realidade. Então, ou a gente vai se preparar para essa realidade, ou nós vamos nos preparar, porque não tem outra alternativa. É uma realidade. E até uma das nossas, já estamos finalizando, mas uma das últimas perguntas e que eu acho que faz muito sentido, que é o universo autista e o mundo e o universo do trabalho, que isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Porque ainda quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado,
eu li uma pesquisa que falava que de 2015 para frente a gente teria 50% das crianças nascidas de 2015 para frente, a gente teria 50% delas com diagnóstico de neurodiversidade. Isso é um número gigantesco. 2015, a minha filha nasceu em 2015 e ela tem 10 anos. Daqui 6 a 8 anos, eu espero que ela já esteja no mercado de trabalho de alguma forma. E vai estar na faculdade e dentro das escolhas dela ali. E aí, como que você vê esse mercado de trabalho que é tão exigente e que tem tantas questões no mundo corporativo? Eu fui inserida no mundo corporativo super cedo e vejo, assim, é sempre uma coisa que sempre me chamou a atenção. Primeiro, que quando a pessoa tomava ciência da minha história, a pessoa falava: nossa, Camila, que incrível, que legal e tal. E uma das coisas que me trouxe até aqui é justamente isso. Eu ser tão... Eu falo assim, nossa, mas como que bom você chegou aqui? Mas era só eu que chegava. Eu não via mais gente do meu universo ali inserido naquele espaço. Então, e aí o universo do autista me preocupa mais sobre essa ótica, porque a minha deficiência, ela me dá uma condição de expor as minhas labutas, a minha militância de uma forma íntegra. Eu venho aqui e falo, mas às vezes a pessoa autista, ela não vai ter essa oportunidade que eu tenho aqui enquanto uma pessoa com deficiência, uma deficiência física. Então, o que você enxerga desse mercado de trabalho e o que você acha que a gente pode fazer daqui para frente para preparar esse mercado de trabalho para essas crianças que vão se tornar adultos? É importante dizer que existem vários níveis de suporte, né? A gente está até discutindo esses níveis de suporte, mas a gente sabe ali que há pessoas que vão conseguir ter uma rotina de mercado de trabalho, né? E outras não, né? O nível de suporte 3 severo é acolhimento, é cuidado, é rede de apoio integral. Então, assim, isso é importante dividir, né? Não dividir, mas é importante compreender. E aí, aqueles que têm essa condição, né, de um mercado de trabalho ou condição de ter uma vida de autonomia, a gente precisa voltar no assunto da inclusão, né? Na nossa equipe tem uma pessoa com síndrome de Tourette e o acolhimento com ela é diferente, porque a gente compreendeu respeitar a sua diversidade. Sim. E alocar num lugar que ela se sente apta, feliz no que faz. Então, o mercado de trabalho é inclusão. Não adianta eu querer pegar o Fabrício e colocar ele numa fábrica em que ele tem que dar palestra. Sim. Então, essa inclusão do mercado de trabalho a gente tem que fazer com esse respeito, com essa empatia, buscando realmente ver o interesse e não simplesmente a gente colocar uma pessoa que amanhã pode adoecer ainda mais e prejudicar ainda o seu tratamento, a sua evolução. Então não é algo que eu defendo a bandeira do mercado de trabalho em si, que tem que ser feito algo com muita responsabilidade. Como dizer também, que não também incluir. Não também incluir. Como eu também conheço pessoas aí que têm autismo e que é super feliz numa farmácia, no supermercado, e ali ela se encontra, né? Mas a gente volta na questão da inclusão, é incluir com equidade. Onde dá? Funciona para você aqui? Funciona para mim aqui. Mas talvez para outra pessoa não vai funcionar. Eu vejo isso e eu fico sempre pensando. Eu tive uma sócia, uma pessoa que é uma pessoa autista, e foi muito interessante o tempo que ela esteve com a gente na CESP, em primeiro lugar, porque ela trouxe a visão da plataforma completamente diferente. Se ela não estivesse, hoje a gente está fazendo uma atualização. E essa atualização, todos os desenvolvedores que chegam falam assim, que sensacional. Por quê? Porque não foi feito com o olhar dela, mas com o olhar de inclusão que serve muito mais para as outras pessoas, porque todo mundo entende mais com esse olhar, que foi esse olhar de acessibilidade mesmo. Que ela que trouxe. Então fica melhor para todo mundo, né? Que é a verdadeira inclusão. Você falou, olha, no começo, Camila, as cidades, né? Se todas as cidades se preocuparem em serem mais inclusivas, a gente vai chegar num ponto que funcionou. E funciona para todo mundo, né? E eu sempre costumo dizer que
Se na sua vida você tiver muita sorte, você nasceu uma pessoa sem deficiência, você não foi cometido por nenhuma doença e chegou à velhice. Privilégio, uma bênção, mas a velhice ela vai te trazer algumas necessidades. Então, quando você prepara o mundo, a sociedade de maneira inclusiva, você está preparando para você mesmo, mesmo que nada aconteça com você mesmo. Então, eu acho que esse é um recado importante. Agora a gente já vai acho que é para a última pergunta. Bem que eu falei que a gente vai indo e vai, ai, que pena. E aí, duas na realidade, né? Você acredita, né, que é possível unir inovação, impacto social e política de forma estratégica? E tem algum exemplo que você queira trazer aí pra gente? Mas acho que a princípio isso. Você acredita que é possível unir inovação, impacto social e política de forma estratégica aí num todo para o nosso país? Não, sem dúvida. Eu acho que a política, né, a política pública com tecnologia, com inovação, com criatividade, naturalmente ela tem um impacto social. Né? Ainda mais num país como o nosso, que é tão diverso, a gente precisa ter esses cuidados das informações de acordo com a sua região, né, de acordo com a comunidade local. Então eu também não acredito que se faz política e políticas públicas sem inovação, sem criatividade, sem benchmark, sem trazer... Sem sair da caixinha. Sem sair da caixinha, trazendo outras soluções que estão sendo aplicadas em outros territórios para o nosso. Essa é a política inteligente, né, de resultado, que tem um propósito de quem vivencia, mas sem olhar só para dentro da caixinha, como você disse, né? A gente trazer a inovação. E eu não tenho um exemplo específico. Eu acho que o avançar da sociedade vai nos trazendo novas soluções e que é natural do desenvolvimento tecnológico. Eu não sei o que vai ser amanhã do nosso desenvolvimento com a inteligência artificial, mas a gente sabe que vai ser um avanço grandioso, né? O que a gente demorava aí 100 anos para avançar, talvez com a inteligência artificial a gente avança em 5 anos, né? Então não dá para prever o futuro, mas a gente sabe que feito com responsabilidade a gente vai ter uma sociedade super desenvolvida e eu espero que esse desenvolvimento seja econômico e seja social. Também espero. Não, eu acho que a gente teve nesse fórum em Viena, na ONU, e eu acho que a preocupação é muito sobre isso, muito sobre, e aí, a gente vai legislar, e aí quando a gente legisla sobre isso, a gente encaixa, a gente vai encaixotar, e aí se a gente encaixota, a gente deixa de fazer, onde, será que em alguns lugares a gente deixa aberto, em outros a gente fecha, porque a inovação é importante. Eu acho que a gente vai viver muitos desafios ainda sobre a tecnologia, que é justamente a gente falou sobre isso também, que tem pessoas honestas trabalhando a favor e tem outras que nem tanto. Então, isso é um desafio de equilíbrio, mas aqui é o planeta Terra, né? Faz parte. Então, dentro disso, mas eu acredito que tem sempre mais pessoas lutando pelo bem do que o contrário disso. Então, eu acredito que a tecnologia, a inteligência artificial, eu que nasci nesse ambiente de inovação e sempre respirei isso, eu acho que, olha, a tendência é melhorar muito, tem muita coisa boa para ser feita. Se o interesse for as pessoas, eu sempre falo que o bem vai sempre vencer. Se o interesse for outro, que não for as pessoas, que for a minha vaidade, o meu ego, a minha soberba, a minha arrogância, ela vai ter outros viés mesmo. Né? Então, é uma coisa que eu discuto muito no âmbito político. Da gente deixar um pouquinho a polarização de lado e não achar que política é time de futebol. Isso, perfeito. E perder o foco da política que é servir as pessoas. Isso. Respeitando a ideologia de todos, mas não achando que a sua é verdade absoluta e que a outra não presta. Então a política do consenso, não um consenso perfeito, né? Porque não existe consenso perfeito, mas o melhor consenso para as pessoas, o foco tem que ser as pessoas e não meu time de futebol, e não meu mito e não meu presidente, vai fazer a gente ter o bem comum, que é o que a gente busca, inclusive com a aplicação dessas ferramentas. O problema não é a ferramenta, o problema é o objetivo. Sim. Se o objetivo for as pessoas, vai ser o bem comum. Se o objetivo for outro, independente da ferramenta,
nós vamos ter um mal. Sem dúvida. E aí, partindo para a nossa última pergunta aqui, como que a população pode acompanhar seu mandato de forma ativa e contribuir com sugestões? Como é que gera essa proximidade? Eu acho que é legal para a gente poder ter esse recado aí, que você tem feito um trabalho muito importante para esse universo da pessoa com deficiência, para a pessoa autista, e que isso, na minha opinião, assim, diretamente é um feito que tem que ser replicado. A gente tem que ter representantes assim em todos os pedaços do nosso grande país, né? Então aqui na cidade de Belo Horizonte você está representando isso muito bem. Como que as pessoas podem estar mais próximas, mandarem sugestões, estar perto aí do trabalho que você está fazendo? Eu até agradeço muito, né, a pergunta, Gabriela, porque eu falo que o mandato ele é nosso. Sim. Eu estou vereador, né? Eu sou tio atípico e isso não é algo de tempo, né? Sim. Uma hora eu estou no outro, eu sou tio atípico. Então, o mandato é nosso, eu estou vereador. Eu quero que todos, inclusive quem principalmente vivencia a luta, seja o conselheiro do nosso mandato. Sem dúvida. Né? Eu não tenho medo de nenhuma, de crítica, de ser puxado a orelha, porque eu quero sempre melhorar. Claro. E no meio político, muitas vezes você recebe uma dor ou uma demanda que são tão corriqueiras que tem político que às vezes vê ali como mais uma. Então eu tenho esse cuidado de falar assim, aquele pedido ali pode ser mais um para o mandato, mas para aquela pessoa é o pedido. Sim. Então participar do nosso mandato, trazer ideias, trazer denúncias, Sim. Puxar a orelha minha, não tem problema nenhum, desde que não seja para polarização. Claro. Ah, porque você está com fulano, Beltrano, eu vou estar com todo mundo se for em favor das pessoas, em especial das pessoas com deficiência. Sim. Mas é contribuir, né? Então contribuir, todo mundo é muito bem-vindo, né? O nosso gabinete lá na Câmara Municipal está sempre aberto. Agora a gente tem um gabinete de rua, que datas nós estamos em alguns bairros, e o nosso Instagram, né, que é @DiegoSanchesBH, que a interação lá é rapidinho, me manda que eu já respondo e a gente faz um encontro, ou discute os projetos e proposições que tem como foco a nossa pauta. Excelente, Diego, muito obrigada pelo tempo de vocês, né, de você, da sua equipe, você está aqui, eu sei que o tempo é corrido, são tantas atividades, né, mas que bom essa abertura, porque a gente percebe que isso faz parte de estar presente, né, e pra gente enquanto Acesse, enquanto o Podtake, que a gente foi construído para isso mesmo, aqui a gente não recebe nada além do propósito das nossas vidas. Então a gente quer que isso funcione, e se tem alguém fazendo algo de bom para o nosso universo, que é a nossa causa, que é a pessoa com deficiência com doença rara, a gente quer ter essa pessoa aqui para divulgar, para poder falar, para poder reforçar, né, e até para poder ser exemplo. No final das contas, quantos bons exemplos a gente tem sendo divulgados aí? Muito poucos. Então a gente tem que colocar isso e verbalizar os bons exemplos. Então, muito obrigada. Se sinta à vontade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu quero parabenizar que vocês já estão, obviamente, surtindo efeito, né? Nem todo o retorno ele é financeiro, mas difundir informação e trazendo essa conscientização do que está acontecendo nesse universo que nós vivemos, ele é de fundamental importância, né? E o canal do Podteia, eu sou aquele que pode puxar tudo para a pauta, né? É extremamente importante, porque é trazer essa informação, e muitas famílias sofrem por falta de informação. Sim. Muitas famílias que às vezes você fala de um direito, de uma legislação, de uma política pública, aquilo ali abre as portas da prisão. Então, informação é tudo, e volta mais uma vez naquele projeto maravilhoso que é o Acesse, que é trazer informação com responsabilidade às famílias atípicas do Brasil. Obrigada demais. E aí, até a próxima. Gente, muito obrigada. Estivemos aqui com o Diego Sanches, vereador de Belo Horizonte, e falamos muito sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre políticas públicas. E eu quero muito, por favor, compartilhem, curtam, isso é muito importante. É assim que a gente chega em todos os lugares aí. Obrigada.